A paz, espero que vocês estejam bem. Decidi gravar esse vídeo hoje, vai ser um vídeo rapidinho, curtinho, mas eu creio que é um vídeo importante, né? É uma palavra que o Senhor me direcionou a falar hoje e eu quero compartilhar com vocês. Eu queria ler com vocês lá em Atos, no capítulo 16, nos versos do 6 até o 10, que diz assim: Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Bom, por que o Senhor me direcionou a essa passagem de Atos 16? Nós estamos numa consagração pela nossa igreja, em prol da nossa conferência, aniversário da nossa igreja de 3 anos, na igreja que nós congregamos aqui. E ontem, a palavra, né, que era a leitura da Bíblia que nós estamos fazendo todos os dias, era justamente esse capítulo de Atos 16. E aí o Senhor me trouxe à memória algo que aconteceu comigo e com meu esposo, mais ou menos uns 2 meses atrás, que foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo, né? Não no mesmo contexto, mas quando eu li essa passagem aqui, o Senhor me trouxe à memória, por isso que hoje eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar um pouquinho desse testemunho. Aqui fala, né, o Espírito Santo não deixou que eles anunciassem ali a palavra na província da Ásia. Depois, de novo, ele fala, mas o Espírito de Jesus não deixou, né? O que aconteceu? Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu e meu marido, a gente estava planejando de viajar para Londres. Eu queria muito conhecer Londres, né? E aí a gente viu que o meu esposo ia ter uns 3, 4 dias de folga, mais ou menos, e a gente, é a oportunidade pra gente ir para lá. E aí começamos, né, umas 2 semanas antes ali daquela folga que ele teria, a gente começou a pesquisar passagem, hospedagem. Iríamos deixar o Murilo com um casal de amigos aqui, nós iríamos só nós 2. Então eu tava super empolgada, tava super animada, crendo que ia dar certo, né? E aí o que aconteceu? Começamos a pesquisar, mas como eu tenho o hábito de orar por todas as coisas, né? Pelas pequenas coisas do dia a dia, por todas as coisas eu coloco em oração ao Senhor, pedindo a direção dele. E foi o que eu fiz em relação a essa viagem, né? Eu disse: Deus, o Senhor sabe que o meu desejo é conhecer lá, queria ter esse momento com meu marido e tudo mais, ia ser bom. E comecei a orar, mas Deus, ele não dava paz pro meu coração. Eu não estava em paz, aí depois começaram a aparecer algumas situações, por exemplo, o voo que a gente queria já não tinha mais, depois a gente achou um outro, mas aí já estava muito caro, as hospedagens também estavam muito caras, aí a gente começou também a não sentir paz em relação a deixar o Murilo sozinho, porque a gente nunca viajou sem o Murilo, né? Então, assim, foram vários pequenos detalhes que eu entendi que era o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus me mostrando que não era para nós fazermos essa viagem. E ok, a minha vontade era muito ir para lá, né, mas eu decidi obedecer a direção do Espírito Santo e nós não fomos, né. Eu disse para ele: é melhor a gente não ir, quem sabe numa outra vez, né. Enfim, vamos deixar assim, Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. E pronto. Então, desistimos da viagem, né? Não fizemos. Fiquei um pouquinho triste, claro. Mas, amém. E aí, o que aconteceu? Nós iríamos embarcar numa sexta-feira. Eu não me recordo agora o dia, a data. Mas eu me lembro que naquela sexta-feira, de manhã, meu esposo pega e me manda a reportagem, né? Do site da UOL, da Globo.com, não sei, não me recordo. Me mandou a reportagem
falando sobre o que tinha acontecido no aeroporto de Londres, que seria o aeroporto que nós iríamos chegar, né? E aconteceu naquele dia, justamente no dia que nós iríamos viajar, aconteceu um incêndio lá. Não foi nada muito grave, né? Graças a Deus, pelo que vimos na reportagem, não teve morte, feridos, nada disso. Mas por conta do incêndio, todos os voos daquele dia, e eu acho que inclusive até do outro dia seguinte, todos foram cancelados. Ou seja, o nosso voo seria cancelado, talvez, não sei se nós iríamos chegar lá, mas talvez depois, como nós iríamos voltar, né? Então, seria uma burocracia, nós em vez de viajar e aproveitar a viagem, nós iríamos estar enrolado ali em problemas, talvez nós teríamos comprado o bilhete e depois não teríamos conseguido embarcar, então eu não sei, né? Só o Senhor sabe, mas eu creio que ali mesmo eu fui guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a mensagem que eu quero deixar para você, né, te encorajar nesse dia é que em tudo que você for fazer, nas pequenas coisas do seu dia a dia, né, ou talvez nos grandes sonhos e projetos que você tem, em tudo, inclua o Senhor, sabe? Em tudo, ore ao Senhor, peça direção para o Senhor, de tudo, sabe? Às vezes a gente não quer incluir Deus nos pequenos detalhes da nossa vida, a gente acha que o Senhor não se importa, mas Ele se importa com todos os detalhes da nossa vida, sabe? Se eu não tivesse sido obediente à direção do Espírito Santo, talvez nós teríamos embarcado, talvez nós teríamos perdido dinheiro, eu não sei o que de fato teria acontecido, sabe? Só o Senhor sabe, mas assim, Ele nos deu livramento. Mas Ele nos deu livramento por quê? Porque nós estávamos sensíveis ao Espírito Santo, à direção dele, né? Entendendo que não era o momento que era para nós fazermos essa viagem. Então, assim, eu te encorajo nesse dia, em tudo que você for fazer, seja uma viagem, seja um projeto que você tenha, seja em tudo, né? Como lidar no seu dia, na criação dos seus filhos, em tudo, até na roupa que você vai vestir, tudo. Comece a ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus, perguntando a Ele qual o caminho que você deve seguir, qual a decisão que você deve tomar, né? Qual é a escolha. Senhor, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, mas é da Tua vontade, Senhor. Se não for da Tua vontade, me mostra, né? Que a gente possa ser muito mais obediente ao Espírito Santo, seguir a direção do Espírito Santo, mesmo que isso às vezes nos entristeça, porque me deixou triste, porque eu confesso, eu queria muito ter tido essa viagem com meu marido, mas a obediência valeu a pena, né? O Senhor nos deu um livramento. Então, quanto mais a gente tem esse relacionamento com o Senhor de todos os dias, orar e colocar todas as áreas da nossa vida em oração, colocar diante dele, ele vai guiar, né? A própria palavra de Deus diz que a paz de Deus seja o juiz no coração de vocês, ou seja, se você está pedindo algo para o Senhor, Ele está dando paz ao seu coração, quer dizer que é da vontade dEle. Mas se você tem pedido algo para Deus e Ele não tem te dado paz, né? Se você está se sentindo incomodado, se você acha, não sei, não tenho certeza, é o Espírito Santo te guiando que aquela não é a vontade de Deus. Então, eu queria te encorajar com essa palavra, que cada vez mais você possa buscar esse relacionamento íntimo, né, com Deus, através da oração, através da leitura da palavra, porque muitas vezes o Senhor ele vai falar conosco através da palavra, né? Como aqui, Paulo, né? Por que o Espírito Santo impediu Paulo de fazer uma viagem, sendo que nessa viagem ele iria pregar a palavra de Deus, né? Então, assim, porque Paulo orou, Paulo entendeu, né? Ele disse, o Espírito Santo não deixou. E depois ele diz também, o Espírito de Jesus não deixou. Então, porque Paulo orou e Paulo pediu uma direção. E ele entendeu que não era aquele momento, não era para eles fazerem essa viagem, né? Então, te deixo essa palavra, que tudo, seja o pequeno detalhe do seu dia, ou seja, um grande projeto, um grande sonho que você tem, coloque tudo em oração e peça sempre a direção e a paz do Senhor, para que você tenha essa certeza de que você está
fazendo aquilo que é a vontade de Deus para você. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.